Ensinos que dividem, fujam deles. Romanos 16, 17 a 20. A ideia central aqui é Paulo, ao se aproximar da conclusão da carta aos Romanos, faz uma advertência a respeito dos falsos mestres que poderiam se infiltrar nas congregações de Roma e elogia os cristãos romanos por sua obediência ao Evangelho. Então, essa é a ideia central desse texto que a gente vai ler. Paulo diz assim no versículo 17: Irmãos, peço que notem bem, tradução aqui, notem bem, fiquem atentos, tomem cuidado, tá? Tem algumas traduções, algumas bíblias aí. Na Almeida do século 21, se eu não me engano, tomem cuidado. Então, irmãos, peço que notem bem, fiquem atentos, tomem cuidado. Né? Notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Então, o evangelho inicial que a igreja de Roma tinha aprendido, doutrina é ensino original da pregação do evangelho, que eles se converteram a Cristo por causa desse ensino, vem juntamente com esse ensino a unidade do corpo de Cristo. Então, o que ele está falando, tome cuidado com aqueles que estão provocando divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Lembre que a doutrina que vocês aprenderam não prega divisão, não vai colocar escândalos, tropeços na vida das pessoas, né? Dessas pessoas, olha o que Paulo diz, afastem-se deles, fujam deles, afastem-se desses falsos mestres que estão promovendo uma doutrina, um ensino que não é o verdadeiro evangelho, promovendo um ensino que não está unificando a igreja em torno de quem Cristo é e da sua obra, meu irmão. Olha só. Por quê? Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Essas pessoas não estão interessadas em servir a Cristo, a se submeter ao senhorio de Cristo, mas elas estão interessadas nos seus próprios desejos, seus próprios interesses, usando o nome de Deus, usando o Evangelho, usando coisas da própria palavra de Deus, buscando interesses próprios e dividindo a igreja. Fujam dessas pessoas, afastem-se deles. Esse é o conselho de Paulo para os irmãos de Roma e para nós hoje. Com suas palavras e lisonjas, esses falsos mestres, olha o que eles fazem. Enganam o coração das pessoas simples. Então, olha lá, versículos 17 e 18, Paulo exorta os cristãos romanos que tenham cuidado com os falsos mestres. Fornece 4 características deles. Então, olha a característica dos falsos mestres que Paulo oferece aqui nessa passagem. Característica 1, eles causam divisão na igreja. Então, a característica de uma pessoa que não está pregando o evangelho, não está comprometida com o corpo de Cristo. Ela causa divisões, ela não quer, não tem interesse nenhum de unificar as pessoas, os irmãos em torno do evangelho e da pessoa de Cristo, que é o que o Espírito Santo quer fazer. Então, eles causam divisões na igreja. Segunda característica, os falsos mestres colocam obstáculos, escândalos no caminho do ensino que os cristãos romanos aprenderam. O ensino aqui é o evangelho que os cristãos romanos tinham recebido muito antes de Paulo escrever sua carta para eles. Característica 3 de falsos mestres. Os falsos mestres não servem a Jesus, a Cristo, não o têm como Senhor, mas a seus próprios apetites, desejos egoístas. Quarto, os falsos mestres persuadem os inocentes por meio de palavras agradáveis, lisonjas, o mesmo que Satanás fez com Eva, meu irmão, lá no princípio, enganando. Cuidado com essas palavras bonitinhas, Mesmo falando de Deus, mas provocando divisões, te levando fora do verdadeiro evangelho da Bíblia, pessoas que estão fazendo você, o ser humano se sentir melhor,
né, se sentir orgulhoso de si próprio. Meu irmão, o evangelho não faz isso. O evangelho sempre vai glorificar a Deus, glorificar a Cristo. Cuidado com essas palavras que você fala, poxa, que pregação bonita, ai, como, né, edificou meu coração, e às vezes só está afagando pecado e orgulho e coisas dentro de nós. O evangelho, na maioria das vezes, ele vai confrontar o nosso egoísmo, confrontar o nosso orgulho, confrontar os nossos pecados, e isso mexe com a natureza humana e nos levar a uma mudança de vida, ao arrependimento, uma mudança de mentalidade. Se a gente está toda hora confortável com a pregação que a gente está ouvindo, cuidado, né? Você pode estar sendo enganado e procurando ser enganado. Fica aí a dica para você pensar e buscar isso em Deus. Versículo 19. Pois a obediência de vocês, Paulo fala para a igreja de Roma, é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Logo após Adão e Eva pecar, Deus fez uma promessa. Que Deus ia dar a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Sabemos que essa semente da mulher é Cristo. E aqui é interessante que Jesus no Novo Testamento diz que ele veio para destruir, desfazer as obras de Satanás, as obras de engano que colocou a humanidade debaixo de uma prisão, separada de Deus, enganada por ele debaixo dos seus pecados. E essa situação Jesus veio libertar a humanidade através da sua obra messiânica, da sua morte e ressurreição e da sua volta. E ele diz que em breve, aqui é um cunho escatológico da parúzia, da volta de Cristo. Em breve aqui está dizendo na segunda vinda, provavelmente a meu entender, porque Paulo vem trabalhando esse conceito na carta, quer dizer, em breve, na volta de Cristo, juntamente com ele, nós esmagaremos Satanás debaixo dos pés, porque é isso que Cristo fez e a igreja que está em Cristo definitivamente fará no retorno de Cristo. Satanás será derrotado definitivamente, julgado definitivamente e eternamente. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, então, esteja com vocês. Duas verdades finais aqui. Verdade 1. Os ensinamentos falsos são uma realidade sempre presente, meu irmão. Nós temos que sempre tomar cuidado. Satanás é especialista em distorcer a verdade do evangelho. Portanto, os cristãos devem permanecer vigilantes a fim de resistir a qualquer infiltração de ensino de um falso evangelho na igreja. Satanás vai tentar enganar a gente usando a própria Bíblia, meu irmão. Você tem que entender isso. Como uma das tentações de Satanás a Jesus foi usar uma passagem do Salmo 91. A forma que ele tentou Eva foi usar e distorcer a própria palavra de Deus, o pacto que ele fez com Adão e Eva ali no Éden, e manipulando isso de algumas formas que fez com que ela, se embaralhasse nas ideias e fosse enganada. Então, o Satanás ele vai usar a Bíblia para nos levar a um outro evangelho, nos levar a um outro Cristo, a um outro Espírito, a uma vida que não é a vida verdadeira do evangelho. Ele vai tentar fazer isso de diversas formas e usando a própria Bíblia, usando o próprio evangelho. Por isso que não é só porque você está ouvindo alguém na TV, alguém que você ouve sempre, eu não sei, no YouTube, no Facebook ou em qualquer mídia social, falando de Deus, que essa pessoa está falando do Evangelho. Nós temos que tomar cuidado, nós precisamos conhecer a essência do Evangelho, qual é a centralidade do Evangelho. Meu irmão, a igreja de Gálatas, depois de 2-3 anos de ser fundada por Paulo, estava se desviando do verdadeiro Evangelho. Vai lá, Gálatas 1. A igreja de Corinto, na segunda carta, ele diz que ele estava receoso de Satanás estar enganando a igreja de Corinto do mesmo jeito que ele enganou Eva, levando essas pessoas a pregar um Jesus que não era o Jesus que ele tinha pregado, viver um espírito que não era o Espírito de Deus e um evangelho que não era o evangelho que ele tinha pregado a eles. Então, há uma preocupação grande de pessoas falando em nome de Deus, em nome de Jesus, conduzirem as pessoas a um falso evangelho. Por isso, o que precisamos fazer? Verdade 2.
A melhor maneira de os cristãos resistirem ao falso ensinamento ou aos falsos ensinamentos é conhecer bem a verdade do Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho? Você sabe em palavras objetivas falar o Evangelho é isso, isso, isso? Pois saiba o que é exatamente a mensagem do Evangelho, o que é exatamente essa mensagem, o que ela tem a dizer, o que isso tem a ver com Cristo na sua primeira vinda e na sua segunda vinda, com a cruz, com a encarnação. Nós temos que entender o que Jesus fez, o que ele fará, qual é a mensagem, o que nós desfrutamos e o que está por vir. Essas questões centrais não podem estar na nossa mente de forma duvidosa, porque se estiver, somos presas fáceis do engano de Satanás através da própria palavra, infelizmente. Que Deus nos livre desse mal, que Deus abra os nossos olhos para o Evangelho de Cristo e que conheçamos a Cristo e prossigamos em conhecê-lo todos os dias da nossa vida. Esse é o meu desejo para cada um de nós e a minha oração. Deus abençoe você.